estou aqui com o meu documento, então, tá? Que é o que nós vamos estar fazendo hoje, tá? Então, é a nossa terceira atividade, sendo que é o nosso primeiro experimento. As outras atividades foram de, vamos dizer assim, de familiarização, né, com as coisas. Então, aqui eu colei uma parte que nós já tínhamos feito lá na nossa primeira atividade, que foi o quê? Nós aprendemos a fazer o download aqui do MOBA e acessar o ambiente lá do cluster, onde nós vamos estar fazendo o experimento propriamente dito. Então, aqui a primeira instrução é para você abrir o MOBA. Onde você fez o download do MOBA, você fez o download dele, você entra na pasta e você clica nesse ícone aqui, né? mobaextern.exe. Você dá 2 cliques e vai abrir o terminal do MOBA. Quando ele abre, ele vai ficar nesse formato que você está vendo aqui na tela, né? Daí você tem que clicar nesse ícone do meio, Start Local Terminal. Você clica e vai abrir aqui sua tela, uma tela preta. Tá? Voltando aqui no nosso tutorial, você pode usar os comandos aqui para fazer a conexão via SSH, né, que está aqui revisando, e também tem aqui uma revisão daqueles comandos que a gente viu na nossa primeira atividade. Né? Eu só colei aqui para facilitar caso alguém precise enfim, recapitular, né? Copiar e colar um comando rapidamente. E aqui começa a atividade de hoje efetivamente. Então, a gente vai ter que levar esse arquivo que a gente fez o download, que é o atividade1.tar, lá para o cluster, usando aquela conta que você recebeu, né, na primeira atividade. Como é que a gente faz isso? Através desse comando aqui, ó. Então, você vai ter que... Eu vou clicar aqui na setinha, né? E daí eu vou copiar esta linha e venho aqui no MOBA e vou colar ela, tá? Só que lembra que você recebeu um usuário. Então aqui tem XX, aqui onde está o cursor, você tem que colocar com o número do seu usuário que você recebeu naquela primeira atividade. Eu vou usar aqui o user 16, tá? Que foi o que eu estou usando. Você use daí o seu user que você está usando. Bom, antes de tudo, eu esqueci de um detalhe. Você tem que fazer o download da atividade 1 conforme está descrito aqui no tutorial. Ou seja, para facilitar, você pode colocar ela no desktop, por exemplo. Só para ficar todo mundo com a mesma... Então, eu venho aqui e vou copiar o ADNP e vou colocar, por exemplo, no meu desktop. Aí, coloquei ele no desktop aqui. Pode ser que o seu computador chame área de trabalho, né? Então, aqui, se você abrir o MOBA, se você digitar ls, tem aqui os documentos que você tem nessa área. E veja que aqui tem o desktop aqui, ó. Tá vendo? Ou, no seu caso, pode ser área de trabalho. Você também pode colocar, enfim, em qualquer lugar do seu computador. Só que você tem que ir aqui na linha de comando até lá onde você colocou esse documento. Você também pode colocar dentro de meus documentos ou qualquer outro lugar. Aí você faz assim, cd desktop. Digita Enter e você veja que você foi para dentro do seu desktop. Pode descompactar aí na sua área, mas você não vai fazer a conta aí, né? Então não tem necessidade. Então, se você digitar ls, veja que no meu caso apareceu um monte, enfim, todos os arquivos que eu tenho no meu desktop. Provavelmente em algum lugar aqui está o atividade 1. Está aqui, ó, atividade1.tar, está aqui. Tá? Então, aqui, agora sim, se eu digitar assim, ls-l atividade1.tar, aparece só ele, não aparece todos os outros arquivos que eu tenho. Então, você vê que ele
está aqui na minha área. Agora sim, você vem aqui no tutorial e você vai então copiar esta linha aqui, ou copia ou digita, né, à mão, e aí você vai colar ela aqui na sua linha de comando e você vai alterar o XX para o número que você recebeu, né, o seu user que você recebeu lá na nossa primeira atividade. Tudo bem? Aí você digita Enter. Ou seja, a gente vai fazer um FTP lá para o cluster. E aí você vai digitar a sua senha que você recebeu também. Eu vou digitar a minha aqui. Veja que quando você digita aqui, não aparece nada no cursor, o cursor fica parado, mas isso é normal. Você digita a sua senha, digita Enter. Vai aparecer aqui, você quer salvar, sim ou não? Se eu digitei não, ok, entrei lá. Então, veja que apareceu aqui, ó, Connected to Cluster UTF-PR-CP. Perfeito. Se você errar a senha, vai aparecer um aviso ali de Wrong Password. Daí você tem que digitar de novo, até você acertar. Tá? Acho que se você errar a senha muitas vezes, o sistema bloqueia por 5 minutos, uma coisa assim. Só se errar muitas vezes, né? Mais que 5 vezes, eu acho. Bom, é isso aí. Então veja que eu entrei lá e agora você vai transferir aqui via linha de comando esse arquivo que está no seu computador lá para o cluster. Como que você faz isso? Com o comando put, P-U-T, put, o nome do arquivo que você quer colocar lá. Então é atividade1.tar. Tá? Você digita apenas isso, put atividade1.tar e digita enter. E veja que ele levou, né, uploading arquivo atividade 1.tar para lá o cluster, foi 100%, a uma velocidade de 100 KB por segundo. Perfeito. Levamos o arquivo para lá, quem conseguiu fazer isso já pode sair do FTP. Como que sai do FTP? Digita exit e digita enter e você sai do SFTP. Então, você usou aqui um FTP, que é a File Transfer Protocol, né? E tem esse S na frente aqui, que ele é um safe, né? Um FTP seguro. E você levou os arquivos para lá. Então, faça isso para que lá a gente vai descompactar esse arquivo lá no cluster para daí sim fazer a atividade. Tá tudo bem? Todo mundo levou para lá? Aí você leva a atividade para lá, segundo esse comando aqui, né? E exit. Agora, nós vamos conectar via SSH lá no cluster para fazer a atividade ela mesma. Né? Nota que aqui, para o SSH, a porta para conexão, você usa "-p" minúsculo. E aqui para o SFTP, você tem que usar "-p" maiúsculo. Né? Tem esse detalhe. Então, eu vou colar aqui essa linha de comando, que eu estou usando aqui o user 16, por isso que eu vou colocar 16 aqui, e você usa o seu user que você recebeu lá na atividade 1. Digita Enter, e aí ele vai pedir a senha. Você digita a senha que você recebeu, digita Enter. E aí ele pede para salvar, vou dizer não. Ok, conectei lá no cluster. Você recebe aqui mensagem de boas-vindas. Aí, todos aqueles comandos que nós já testamos lá na primeira atividade, nós podemos aqui usar novamente, né? Por exemplo, ls, enter. Tem aqui na minha conta, no user 16, tem aqui alguns arquivos a mais do que tem no seu, na sua conta, porque eu já levei, né, alguns outros testes que eu fiz antes da aula, por isso que tem esses outros arquivos. Mas no seu caso, você vai estar vendo aqui um arquivo chamado atividade 1, que foi aquele que a gente acabou de fazer, o SCFTP. Então, agora sim, nós vamos descompactar esse arquivo. Antes disso, eu vou apenas remover aqui do meu a atividade 1, porque eu já fiz a conta antes da aula, né? Para ver se estava tudo certo. Então, eu vou remover,
porque eu vou fazer a atividade aqui junto com vocês. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos descompactar esse arquivo aqui que ele está compactado. Ele está aqui com a sigla, ou a extensão .tar. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui no tutorial, né, e usa essa linha de comando aqui. Tá? É a linha de comando para descompactar esse arquivo. Então, tar -xvf. XVF é um código que é extract verbose listando os arquivos. Então, você, enfim, não precisa saber o que significa essa sigla, é apenas o comando para descompactar o arquivo aqui na linha de comando. Então, você digita tar -xvf, espaço, atividade1.tar e digita Enter. Digitou Enter, ele descompactou e listou aqui os arquivos descompactados. Tá? Então, eu vou digitar, para ver o que aconteceu, eu vou digitar ls novamente. Veja que ele criou aqui, não tinha antes, né? O diretório, a pasta atividade 1, e agora ele criou aqui a pasta atividade 1. Está na cor azul aqui, porque azul aqui no terminal quer dizer que é uma pasta. E ali dentro dessa pasta, atividade 1, é onde nós vamos fazer a simulação efetivamente. Aí você vai entrar, né, dentro dessa pasta. O comando para você navegar entre as pastas aqui na linha de comando é cd. cd atividade 1 e digita Enter. Certo? E agora eu vou listar o que tem na pasta 1. ls Enter. Veja que aqui dentro da pasta 1 tem alguns arquivos. O primeiro deles é o arquivo de pseudopotencial, que é o pbe-van_ak.upf. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquivos, h1.in, h5.in, h10.in, h15.in, h20 e h25. E aqui tem um script.sh. O que é isso? O script é o arquivo que a gente vai usar para submeter a conta na fila do cluster. Então, eu já editei ele de modo a fazer a conta para você. No futuro, a gente vai estar passando para você construir esse arquivo aqui, mas no momento, né, eu passei ele já montado para você. E aqui, mais importante, nós temos aqui as entradas das contas que nós vamos fazer hoje. Então, tem aqui várias entradas onde a gente está variando alguns parâmetros aqui dentro do arquivo. Se você voltar ali no tutorial, é aqui, então, onde a gente, depois de descompactar o arquivo, que nós vamos iniciar a atividade efetivamente. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos calcular os níveis de energia para um átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio que está dentro de solto no espaço. Um átomo de hidrogênio isolado. Porque lembra lá da discussão teórica que a gente teve, que um passo importante nessas simulações é otimizar a energia de corte. A energia de corte, ela determina quantas ondas planas são empregadas para descrever cada orbital atômico. Quem não assistiu lá a nossa aula, né, da atividade, da parte teórica, né, é importante que veja lá, porque esse valor de corte para as ondas planas é o que vai determinar, então, quantas ondas planas nós vamos usar para descrever cada orbital atômico. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos repetir o cálculo para o átomo de hidrogênio, variando aqui, mas eu construí aqueles arquivos variando a energia de corte desde 1 até 25 Rydberg.
Isso é apenas um critério de exemplo, né? E depois nós vamos fazer a conta, então, para todas essas situações, de 1 até 25 Rydberg, e vamos daí estudar o que vai sair, né, de resultado. Mas antes de fazer as contas efetivamente, eu vou pedir para você olhar o que tem dentro de um desses arquivos, por exemplo. Vamos pegar aqui o h1.in. Como é que a gente vai olhar o que tem dentro desse arquivo? Você pode fazer assim, cat, ou seja, cat, espaço, h1.in. Se você digitar esse comando, ele vai jogar na tela o conteúdo desse arquivo h1.in, que é um arquivo de texto. Então, você digita isso, digita Enter. Na hora que você digitou Enter, ele jogou na tela todo o conteúdo, né? Tudo que está escrito dentro desse arquivo. Vamos lá. Então, o arquivo começa aqui e prossegue, né, até aqui. Indo aqui para o começo, nós temos aqui uma série de comandos que o software que vai fazer a simulação, ele precisa saber para fazer efetivamente, né, essa simulação. Um ponto importante é essa primeira linha aqui. Ele diz, nessa linha, ele diz aqui um comando que é um código que diz que tipo de cálculo vai ser feito. Nesse caso aqui, é um cálculo que, essa é uma sigla, que SCF, é o código para dizer que é apenas para otimizar os elétrons, sem mexer na estrutura. Daí você diz, bom, mas como é que eu vou saber qual código eu uso? Bom, aqui eu estou passando para você já, né, o código para otimizar apenas a densidade eletrônica, que é esse SF, ou seja, ele não mexe na estrutura, ele apenas otimiza a densidade de carga eletrônica, ou seja, apenas mexe nos elétrons. Se você quiser saber as outras opções, a critério de curiosidade, você pode ir, por exemplo, no Google, e esse software, que é o Quantum Expresso, você pode digitar aqui input PW, por exemplo, no Google, e digitar Enter. E aí, no primeiro link que aparece, se você clicar, tem aqui uma descrição, né, mais detalhada do que é cada um, né, dos itens que está nesse input, nesse arquivo de entrada. Por exemplo, eu vou clicar aqui no primeiro, né, Calculation. Então, tem aqui as opções que o software oferece para estar fazendo as contas, né, as simulações. No nosso caso, a gente vai usar esse aqui, o primeiro, né, que é o SCF, ou seja, ele só otimiza os elétrons. Né? Enfim, mas nesse momento, alguns outros detalhes aqui, mais técnicos, por exemplo, como que você vai restartar a conta. No nosso caso, não vamos restartar, a gente vai começar do zero, né? Então, a gente deixa aqui from scratch. E assim a gente vai, tem aqui uma série de parâmetros que estabelecem, por exemplo, o diretório, a pasta onde vai estar o pseudopotencial, onde vai estar localizado as saídas, que no nosso caso não é importante que a gente fique alterando isso, né, porque ela já está setada para esse diretório que a gente está trabalhando. O que é importante aqui é nessa linha aqui, tem um código aqui, essa variável aqui, que é ibrave igual a 1. Ela determina o formato da caixa onde essa simulação é feita dentro. O espaço computacional aqui é definido por uma caixa, e esse ibrave define, né, como que é a célula unitária, ou seja, a caixa computacional onde vai ser feita a simulação. Nós podemos ir aqui na descrição, então a gente pode clicar aqui no ibrave, por exemplo, e nós vamos ser direcionados aqui para essa parte do arquivo, onde nós vemos aqui que ibrave igual a 1 significa que é uma caixa cúbica, ou seja, nós vamos estar fazendo, se nós selecionar ibrave igual a 1, nós vamos estar fazendo a conta dentro de uma caixa cúbica. Né?
onde os vetores, 3 vetores que definem o formato da caixa, são vetores aqui ortogonais, né, e se nós, quadrados, onde nós temos que informar um valor que vai definir qual o tamanho desse vetor. Se nós voltar aqui para a entrada, eu coloquei aqui a dimensão dessa caixa quadrada como sendo 20. Nessa unidade aqui, que o software utiliza, é a unidade de Bohr, chamada aqui de Atomic Units. Então, são 20 Bohr. Cada angstrom é 0,52 Bohr. Então, aqui nós temos uma caixa computacional de cerca de 10 angstroms, aproximadamente, de lado. Então, aqui é importante porque define o espaço computacional no qual nós vamos estar fazendo a simulação. Uma caixa quadrada, por quê? Porque aqui eu selecionei Brava igual a 1, que é o código que informa para esse software que eu vou usar uma caixa quadrada com 20 Bohr de lado. Bom, e seguindo aqui, por exemplo, nós temos que informar o número de átomos, que é 1, né? Nós só vamos usar um átomo de hidrogênio. Quantos tipos atômicos nós vamos estar usando? Apenas um, né? Só é hidrogênio. Aqui é o número de bandas que a gente vai querer descrever. No nosso caso, nós vamos usar 5 bandas. Ou seja, vai ter, nós vamos estar colocando na nossa descrição 5 níveis. Então, os primeiros 5 níveis ativos nós vamos estar usando na nossa simulação. Então, os níveis ativos, né, desde o primeiro, que é enfim, o nível mais baixo em energia, até o 5º nível. E esses níveis é o que a gente efetivamente vai querer ver depois, né? Aqui é basicamente quantos tipos atômicos, né? Só o hidrogênio. E aqui sim é o que a gente vai otimizar, que é aqui ECUT WFC, é um código que o software usa para especificar em unidades de Rydberg a energia de corte. E eu coloquei aqui 1, tá? Por quê? Porque nesse caso eu quero fazer a conta com 1 Rydberg de energia de corte. Essa energia de corte define quantas ondas planas vão ser usadas para descrever cada orbital atômico. Então, nós vamos ter que aumentar esse valor de energia de corte, que equivale a aumentar o número de ondas planas, né, de funções que nós vamos usar para descrever cada orbital. E então, aumentando esse valor, vai aumentar a precisão da nossa simulação. Então, nós vamos ter que variar esse valor aqui desde 1, o que eu estou dando de exemplo aqui para vocês é variar desde 1 até 25. De 1 até 25 Rydberg. Tá? Bom, tem aqui algumas coisas, também algumas outras variáveis, mas nesse momento não é importante para nós. O que é importante agora é essa parte aqui. Porque aqui eu tenho que especificar qual átomo eu vou estar... qual é o átomo, né, que a gente vai estar simulando, nesse caso o hidrogênio, e aqui eu tenho que colocar a massa atômica do hidrogênio em unidades atômicas, né, que é 1,008. E aqui eu tenho que colocar o nome do arquivo onde está o pseudopotencial do caroço, ou seja, do núcleo atômico do hidrogênio. Então aqui está, nesse arquivo aqui, o pseudopotencial do hidrogênio. Então é o potencial, é um arquivo numérico, né? Ele descreve numericamente o potencial no espaço, né? O potencial em cada ponto do espaço do núcleo de hidrogênio. E aqui eu especifiquei a unidade de angstroms, onde está localizado o átomo de hidrogênio. Então eu coloquei aqui um hidrogênio na posição x, y, z igual a 1 angstrom. Na nossa caixa computacional, eu selecionei Brava igual a 1. Então, isso quer dizer, se eu colocar aqui x, y, z, e Brava igual a 1 quer dizer o quê? Uma caixa quadrada. Uma caixa quadrada com 20 Bohrs de lado,
dá cerca de 10 angstroms. Então, é uma caixa computacional que tem aqui... Não ficou bom. Deixa eu parar aqui. Então, esse é o espaço computacional onde a simulação vai estar sendo feita, dentro dessa caixa. Na nossa simulação, essa caixa é o universo, ou seja, a gente vai fazer... A simulação ocorre dentro dessa caixa. Então, aqui tem 20 bores de lado, que dá cerca de 10 angstroms. Né? Lembrando, 1 angstrom é 1 vezes 10 na menos 10 do metro. Aqui também aproximadamente 10 angstroms e aqui também aproximadamente 10 angstroms. E o átomo de hidrogênio foi colocado na coordenada 1, 1, 1, ou seja, aqui 1 angstrom, 1 angstrom, 1 angstrom. Então, o átomo de hidrogênio está nessa posição aqui. Então, é um átomo de hidrogênio solto dentro de uma caixa. Enfim, uma caixa que tem cerca de 10 angstroms de lado. Portanto, 10 angstroms é uma distância muito maior do que a distância de ligação. Né? Por exemplo, se você colocar uma molécula de H2, essa distância aqui é muito menor, né, do que 10 angstroms. Né? É menor, inclusive, do que 1 angstrom. Aproximadamente aqui 0,7 angstrom. Então, nota que esse átomo está isolado dentro da caixa. É uma caixa grande, né? E que tem um átomo ali isolado ali dentro. Lembrando que essa caixa computacional ela tem condições periódicas de contorno. Ou seja, se a gente diminuir muito a caixa, o átomo pode começar a interagir com as imagens periódicas, ou seja, com ele mesmo. Porque, por condições periódicas, lembra daqueles videogames antigos, né? Se alguma coisa sai de um lado da caixa, ela entra na outra face. Né? Mas se eu tenho aqui um átomo isolado dentro da caixa, uma caixa grande aqui, né, com 10 angstroms, é um átomo isolado, um átomo solto dentro da caixa. Alguns fatores aqui de otimização eu não vou estar comentando porque não faz parte, né? A otimização numérica e outros dados não faz. Alguns métodos de otimização aqui, né, não fazem parte do nosso objetivo ficar descrevendo, né, detalhes. Então, é basicamente aqui o importante para nós setar a caixa computacional e aqui nós setar a localização do átomo dentro dessa caixa. E aqui é a nossa energia de corte. Tem um outro parâmetro aqui, que é esse ECUT-ρ. Ele é usado aqui 10 vezes esse valor aqui. Né? É um outro... a energia de corte para densidade de carga. Ele tem, no caso desta simulação, a gente usa 10 vezes esse valor aqui. Então, basicamente, nós vamos ficar variando esse valor aqui de 1 até 25, e sendo que esse aqui também vai variar, né, porque ele tem que ser 10 vezes esse aqui. E vamos fazer essas simulações e depois vamos coletar os nossos resultados. Então, ls, eu tenho aqui, eu preparei para você já todas as entradas. Então, você não precisa fazer a entrada efetivamente. Nas próximas ocasiões, eu vou estar deixando para você adaptar, para você trabalhar e editar a entrada. Né? Você pode, é um arquivo de texto, você pode usar, por exemplo, o Notepad, por exemplo, para editar, ou o VI para editar esse arquivo. Nessa nossa primeira ocasião, eu montei ela para você e você apenas precisa rodar a simulação. E aí, a partir, né, das próximas... nos nossos próximos encontros, eu vou estar deixando para você trabalhar esses arquivos por você mesmo. Então, nesse caso, a gente olhou o H1.in e agora eu vou jogar na tela get o H5.in. Joguei na tela o conteúdo do arquivo, apenas para você ver que ele é exatamente o mesmo. Não muda absolutamente nada, a menos dessas duas linhas aqui, onde eu mudei aqui o ECUT WFC
que é a nossa energia de corte. Coloquei aqui 5. Lembrando que é unidade de Rydberg. Se você vier aqui na descrição, vou dar aqui um Ctrl F, ecut WFC. Vê que ele está aqui, então você clica nele e ele dá uma descrição, né? Ele dá uma descrição aqui do ecut WFC. Vê que a unidade é Rydberg, né? Então, coloquei 5 e o ecut row 10 vezes o ecut WFC. Então, eu fiz isso para várias entradas, para o H1, H5, H10, H15, H20 e H25. Então, eu nomeei aqui os arquivos de texto com o valor aqui do que é o ecut row, né? Quer dizer, o ecut WFC. Tá? Se você jogar aqui cat script.sh, você joga na tela o conteúdo do script. Se você fizer isso, você vai ver isso aqui. É um arquivo de texto também, que tem esse conteúdo aqui. Basicamente, a gente não vai entrar em detalhes nisso, mas basicamente aqui é uma série de instruções para o sistema de filas, né? Basicamente, o cluster tem um gerenciador de filas, que ele basicamente aqui tem algumas instruções para rodar a conta, usando um processador, né? um nó, um processador. Tem alguns detalhes técnicos aqui que a gente também não vai entrar muito em detalhe. Mas aqui é a linha de comando para rodar o software chama pw.x. Essa linha aqui é um código para rodar o software. Ele vai entrar esse arquivo e vai sair uma saída chamada h1.out. Então, após a simulação, nós vamos ter como resultado uma saída que chama h1.out, para o caso de um Rydberg, né, de energia de corte. Vamos ter também a saída aqui para o H5, H10, H15.out, H20 e H25. Tá? Nós vamos fazer isso, rodar essa simulação, e nós vamos, uma vez rodada a simulação, finalizada a simulação, nós vamos ter estes 6 arquivos, né? Com os dados, muitos dados ali, enfim, que vão sair como resultado da simulação. LS, está aqui. Como que você executa a simulação? Como que você vai jogar, lançar, né, a simulação no sistema de filas? Está tudo descrito aqui, né? Você tem que fazer assim, SQ. SQ é o comando para você visualizar a fila. Você digita SQ e você vê aqui que tem um processo sendo executado. Para você lançar a simulação no sistema de filas, você vai fazer assim, S, batch, e o nome do script, que é esse aqui, script.sh. Na hora que você digitar Enter, ele vai lançar para o sistema de filas essas contas para serem feitas. Tá? Então, eu vou fazer isso. Na hora que eu digitei Enter, vê que ele deu uma mensagem aqui, Submitted Batch Job 215, ou seja, 215 é a identidade do meu processo. Se você digitar aqui SQ de novo, você vê que ele está aqui, né? SQ 215 sendo executado pelo usuário 16, que sou eu, né? Sou eu. Então, está rodando as minhas simulações. Se você digitar ls, você vai ver aqui, já saiu aqui o resultado para o H1, para o H5, para o H10, está fazendo para o H15. Se eu digitar ls de novo, já está fazendo aqui o H20. Se você quiser olhar o conteúdo de um desses arquivos, lembrando que são arquivos de texto, tá? Você pode jogar assim, cat, jogue na tela, né, o conteúdo do h20.out. Se você fizer isso, ele vai ficar jogando na tela aqui o conteúdo do arquivo. Tá? Vamos ver que ele vai performando aqui passos autoconsistentes, né, com essa energia de corte.
Esses passos autoconsistentes que ele fica circulando são aqueles ciclos autoconsistentes de Conchamp que nós discutimos lá quando ele comentou, né, a parte da teoria. Ou seja, a cada passo desses ele está mexendo na estrutura eletrônica, ou seja, ele está mexendo na densidade de carga até que a densidade de carga não mude mais. Quando não mudar mais, quer dizer que você está no estado fundamental. Esse aqui já terminou. Quando terminar, ele joga uma mensagem na tela, Job Done. Se digitar ls, você vai ver que agora ele está fazendo o H25.out. Se você digitar assim, tail, que é cauda, né? A cauda do arquivo, "-f, H25.out, ele... aqui já acabou, né? Já jogou na tela. Então, se você digitar agora SQ, você vê que o processo que estava sendo rodado já saiu da fila, né? Que as contas já terminaram. Então, agora, como resultado, você tem H1.alt, H5.alt, H10.alt, H15.alt, H20 e H25. Então, dentro desses arquivos tem o resultado das simulações. Você pode olhar o conteúdo do arquivo digitando cat h1.alt. Você joga na tela todo esse arquivo de texto que tem o resultado da simulação. Então, a gente vai lá no começo. Então, aqui, né, eu digitei cat h1.alt e aqui tem algumas informações, né, do software, etc., que no caso aqui não nos interessa. E aqui tem os detalhes da entrada, né, que você setou, ou seja, ele repete aqui os parâmetros, né, ou seja, o tamanho da caixa, né, o formato da caixa, e assim vai indo. Aqui a energia de corte, e assim adiante, tá? Até esse ponto aqui. Aqui começa o ciclo autoconsistente de Conchamp, onde ele vai otimizar a densidade eletrônica. Então, ele começa numa primeira interação, faz o ciclo. Se a densidade eletrônica não atingiu, em relação ao primeiro passo, ela ainda não atingiu, ainda não convergiu, ou seja, ela mudou, você vai para o passo 2. E assim você vai indo sucessivamente até que você não tenha mais uma alteração na densidade eletrônica. Ou seja, quando a densidade eletrônica não muda mais, é o momento que você tem o seu estado fundamental. É a densidade eletrônica do estado fundamental. Então, vai indo, ciclo após ciclo, né? Isso é passo após passo do ciclo, até o momento que chegou aqui no passo 28. Nesse momento, atingiu o critério de convergência, ou seja, a densidade eletrônica atingiu o mínimo, segundo o critério de convergência, e daí ele coloca aqui, nesta linha aqui, os níveis de energia, que são 5. Lembra que a gente pediu para escrever 5 bandas, né? 5 níveis de energia. Então, aqui estão as bandas de energia. Uma está em unidade de elétron-volt, né? Então, uma está aqui em menos 4, quase 5, né, elétron-volt, e outra em menos 0,48, outra em 0,17, e essas três aqui estão praticamente uma em cima da outra, né? Com o mesmo valor. Aqui tem a energia de Fermi, que diz, ela separa os níveis ocupados de elétron dos desocupados. Então, veja aqui, esse aqui é o nível ocupado e esse aqui é o primeiro nível desocupado. Sendo que todos esses aqui são níveis desocupados. Por quê? O hidrogênio, né, tem apenas um elétron, que está ocupando esse nível aqui. Aqui ele informa a energia total, não vamos trabalhar com isso, vamos ver isso na próxima aula.
E aqui ele coloca algumas outras informações. Aqui embaixo ele coloca o tempo, né, o tempo aqui que ficou rodando essa simulação, né, o tempo que ela ficou sendo executada no computador. 0,88 segundos. Enfim, o que é importante, né, nesta nossa simulação são esses valores aqui, que são os níveis de energia para o átomo de hidrogênio. Então, aqui você tem todas essas saídas, o H1.alt até o H25, e aí o que você tem que fazer é coletar esses resultados aqui para cada uma dessas saídas. E aí tu vai fazer um gráfico e ver como é que evolui esse resultado em função da energia de corte. Porque lembra, uma energia de corte mais elevada, a gente vai estar usando mais ondas planas para descrever cada orbital. Então, nós vamos aumentar a precisão da conta. Só que, claro, chega um momento que a gente aumenta muito a precisão, mas você já está num nível que você já está usando um número de ondas planas suficiente, né? Então, daí o resultado tende a convergir para um dado valor. É isso que nós vamos ver agora. Então, voltando aqui para o nosso tutorial, feita essa simulação, você vai ter que coletar esses dados, né? Então, aqui é o que você vai ter que fazer, né? E eu vou fazer com vocês aqui. Ou seja, ao final, né, dos cálculos, das contas, né, colete os valores, né, dos níveis de energia. O nível, porque nesse caso, né, um átomo isolado é um nível, né? Então, coletar as bandas e fazer um gráfico que veja a evolução, né, de como essas energias estão alterando em função, né, da energia de corte. Vamos fazer isso então. Eu vou, por exemplo, um jeito aqui, eu vou abrir aqui um notepad, tá? Eu vou começar aqui colocando para esse resultado aqui, ou seja, 1 Rydberg de energia de corte, eu vou lançar na tela o resultado, vou vir aqui e vou copiar esses valores aqui, copy, e vou deixar aqui, vou colar eles aqui, tá? Aí o meu segundo caso, digitar aqui ls, é quando eu tenho os 5, né? 5 Rydberg. Eu vou jogar na tela e vou copiar esses valores aqui. Copy, vir aqui, para 5, então, paste. É esses valores aqui. O próximo é para 10, né? Então, cat h10.alt, jogar na tela. Então, eu vou vir aqui e vou copiar esses valores aqui. Paste. Tá aqui. O próximo é 15, né? 15. Cat 15. Vou vir aqui. Copio esses valores aqui. Tá? Penúltimo é 20. ls cat h20.alt. Lanço na tela. Copiei as bandas. Colar aqui. Por último é com 25 Rydbergs. Vou vir aqui e copiar esses valores aqui. Lembra que em todos os casos, o primeiro nível aqui, como eu só tenho um elétron, é o nível ocupado. Então, é o nível que eu tenho o elétron. O próximo é o primeiro nível desocupado. E este valor aqui, menos esse, vai nos fornecer o gap de energia desse sistema. Então, veja que interessante. Eu tenho aqui o primeiro valor, é menos
4.9, depois com 5 ele vai para 6.1, com 10 vai para 6.3, com 15 vai para 6.4, com 20 vai para 6.45, com 25 Rydberg ele já está em 6.45. Então nota que de 25 para 20 a alteração se dá aqui na terceira casa depois da vírgula. Tá? Por outro lado, de 1 para 5, veja que é uma alteração aqui, né, de praticamente mais de 1 eV, né? Uma grande flutuação. Então veja que você vai tendo uma convergência do resultado aqui, né? Então, a ideia agora é você fazer um gráfico desses valores. Eu vou usar o QT-Grace para fazer o gráfico, eu vou fazer da seguinte forma. Eu quero fazer várias curvas no mesmo gráfico. Então, eu vou fazer assim. Vou colocar aqui 1, 1, 1. Vou editar dessa forma aqui, para que eu consiga fazer um gráfico aqui de energia de corte em X e o valor aqui que a gente tem para o nível de energia em Y. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o 5. Tá? No QT-Grace, a gente usar dessa forma aqui, ele vai fazer o gráfico como linhas diferentes. Claro que você pode, por exemplo, usar outro graficador, se você for usar outro, né, por exemplo, Excel, daí você faz, enfim, não é esse o protocolo, mas você pode usar daí da forma que faça da mesma forma. 15, 15, 15, 15. Em 20, e por último 25, vou colocar aqui a energia de corte em Rydbergs aqui no eixo X. E o valor do nível de energia em electron-volt aqui na segunda coluna. Bom, feito isso, eu vou vir aqui, Save As. Simulações, atividade 1, eu vou colocar aqui, bandas.dat. E eu vou salvar aqui, entre aspas, para ele manter a extensão .dat, tá? Save. Ok. Aí, eu vou abrir aqui o meu graficador, eu vou usar o QT-Grace. Lembrando aqui na pasta bin, eu tenho aqui o executável. Se você não tiver o QT-Grace, se você prefere usar outro, pode usar o Excel, enfim, o graficador que você preferir. Nesse caso do QT-Grace, eu venho aqui em Data, Import, ASCII2. E aqui eu estou aqui na pasta do QT-Grace, eu vou ter que navegar aqui e achar o arquivo que eu acabei de salvar. E ele está aqui em Lab 4, simulações, atividade 1, bandas.dat, tá? É um formato XY e aí eu vou dar OK. OK. No momento que eu fiz isso, ele lançou aqui as 6 curvas, ou seja, quando eu deixo uma linha em branco lá, ele separa linha por linha, ou seja, vou dar 2 cliques aqui na primeira linha, ele abre aqui para que eu edite. Então, em vez de linha contínua, eu vou tirar a linha contínua e vou colocar um ponto, por exemplo, um círculo. Né? Essa aqui é quando eu tenho um Rydberg, é os valores dos níveis de energia. Né? O mais baixo está aqui, depois o segundo e os outros aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa no segundo para ficar mais fácil a visualização. Tá? Acho que eu vou fazer todos juntos aqui. Eu cliquei, selecionei todos.
círculo, linha contínua, ok. Então eu fiz, aqui eu fiz esse, tirei a linha, né, só para ficar mais fácil. Eu vou dar um zoom aqui, ficar um pouco mais limpo. Então eu tenho aqui a energia em Rydbergs aqui no eixo X, e aqui em Y eu tenho o valor em EV, né, a localização em elétron-volt dos níveis de energia. Se você, então, abrir aqui, vou abrir aqui ao lado. Talvez eu vou pegar o arquivo que eu estava fazendo das bandas. Aqui. Se você vir aqui, quando você fez aqui com 1 Rydberg, né, que é esse ponto aqui, você tem o primeiro nível, que é menos 4,98 eV. Ou seja, esse ponto aqui está em menos 4,98 eV. Aí o segundo está em menos 0,48. Ou seja, o segundo está aqui, ó. É esse ponto aqui, menos 0,48. Tá? Esse aqui. E depois eu tenho 3 níveis que estão, 2 estão juntos, estão degenerados, e tem um aqui com uma energia um pouco levemente diferente. E os 3, então, estão juntos nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho os 3 níveis, quer dizer, os 5 níveis, né, sendo que 3 estão nesse último ponto, para o átomo de hidrogênio isolado numa caixa com uma energia de corte de 1 Rydberg. Depois, a gente fez o gráfico quando eu tenho 5, né? E é essa coluna aqui. Tá? Quando eu tenho aqui 5 Rydberg. E assim foi indo. Com 10, esses valores aqui. Com 15, esses aqui. Com 20, esses aqui. Com 25, esses aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma linha, eu vou desenhar uma linha aqui, por exemplo. Pegar aqui do centro desse ponto e puxar para cá, desenhar uma linha reta aqui. Tá? Se eu for copiar essa linha, eu vou colocar ela em cima do segundo nível e aqui no primeiro nível. Tá? Eu vou colocar aqui uma seta. Tá. Bom, veja que desse último caso aqui, quando eu tenho 25 Rydbergs de energia de corte, deu praticamente o mesmo valor que esse segundo. Praticamente quanto? Se você olhar aqui, no último nível é 0,73. E aqui, quando eu tenho 20, é 0,7332. Ou seja, variou apenas aqui na terceira casa depois da vírgula. Então, você já tem os níveis muito próximos. Por outro lado, o valor já diverge um pouco quando eu tenho aqui o caso de 1, né? 1 Rydberg. Ou seja, quando eu tenho 1 Rydberg, ele está aqui em 0,1768. Tá? Ou seja, você tem a convergência do resultado com o aumento das ondas planas, né? O número de ondas planas que você usa para fazer a conta. Por meio, né, do aumento da energia de corte aqui no eixo X. Daí você diz, tá, mas qual o valor de energia de corte eu preciso usar para fazer uma simulação, né, que dê resultados satisfatórios? Aí você tem que definir o valor que é interessante para você. Por exemplo, qual é a flutuação que eu posso ter no meu resultado que já não interfira, né, na propriedade que eu quero estudar. Por exemplo, se eu quero estudar o gap de energia, que é a diferença entre esse nível e esse, eu posso estar satisfeito, por exemplo, com uma flutuação na segunda casa depois da vírgula. Então, nesse caso, se eu usar 20 Rydberg, ele já dá um valor que já está flutuando, né, a menos, né? Está flutuando na terceira casa. Então,
usar 25 ou 20, para o meu caso, que eu quero uma flutuação na segunda casa, já está satisfatório. Então, é isso aí. Então, se você pegar o resultado aqui como 25 Rydberg, a diferença desse primeiro nível aqui até esse último aqui, né, do primeiro até o último, esse aqui é o gap de energia. Ou seja, a diferença entre o nível ocupado até o primeiro nível desocupado. Então, se eu clicar aqui, esse aqui é o nosso gap de energia. Tá? Lembrando que aqui no Qt Grace você pode vir aqui em plot, colocar Axis Properties, você pode colocar aqui energia de corte em grid. Né? Ok? Daí vai aparecer, né, a legenda aqui. Em Y, aí aqui os níveis de energia. Aqui está em electron volt. Aqui não aparece o acento, né, nesse software, então eu vou deixar assim. Como eu não consigo colocar o acento, eu vou deixar só níveis de energia. Tá? Bom, então, esse aqui é um primeiro resultado. Então, nós obtivemos aqui o resultado que com 20 ou com 25 Rydberg, o resultado já está satisfatório para o que a gente quer. Né? E aqui nós temos o gap de energia, que é a diferença entre o primeiro nível, que é o nível ocupado, onde o elétron está, e o primeiro nível desocupado. É a diferença entre esse nível e esse nível aqui. Se nós pegar aqui a calculadora, por exemplo, 6,4591 menos 0,2768. Nós temos aqui um gap de 6,1823. Né? 6 elétron volt. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Eu vou deletar isso aqui. Vou mover isso aqui. Aí. Tá? E o primeiro nível aqui está em primeiro nível está em 6, menos 6,4591. Então você pode vir aqui. Vou copiar esse aqui. Vou colocar ele aqui e vou editar. Aqui é menos 6,4591 EV. Então, aqui é a localização desse nível, né? E esse menos esse é o gap de energia. Então, a gente achou a convergência e aqui já estamos tirando algumas propriedades, né, dos níveis de energia. Bom, e aí você volta para o seu tutorial, né, para lembrar qual o critério que você usa. Um critério aqui que a gente adotou, né, é quando o valor não está flutuando mais na segunda casa. Né? E aí, lembra que você fez lá na teoria e também a gente repetiu o cálculo aqui no laboratório, nós resolvemos, né, nós mostramos os níveis de energia para o átomo de hidrogênio feitos resolvendo explicitamente a equação de Schrödinger. Nesse caso, você lembra que a gente obteve, quer dizer, que a gente mostrou alguns valores, né, que eram os valores, né, de energia do átomo de hidrogênio obtido pela equação de Schrödinger. O átomo de hidrogênio é o único caso
ou seja, um núcleo com um elétron, é o único caso que é possível resolver explicitamente com a equação de Schrödinger. Então, você pode comparar os resultados que você teve aqui com aqueles resultados lá que estão no livro resolvendo a equação de Schrödinger. Se você for lá no livro, você vai ter aqui que os níveis de energia, né, em função do N, é menos 13,6, 61, né, EV, dividido por N ao quadrado. Então, no caso de N igual a 1, nós temos a energia para N igual a 1 igual a menos 13,61 EV. Para o N igual a 2, vamos fazer aqui, nós temos então que é menos 13,61 dividido por 2 ao quadrado, né, que é 4. Então, vai ficar essa segunda energia aqui. A energia do segundo nível é, vou colocar aqui, menos 3,4 EV. Então, o gap, pela teoria de Schrödinger, é quanto? 13,61 menos 3,4. 10,21 EV. No caso aqui da simulação, deu quanto? 6,18. E na teoria de Schrödinger né, 10,21 EV. Ou seja, nota que você tem aqui um erro, né, considerável, mais ou menos perto de 40%. Por quê? Porque nesse caso, lembra, nós estamos usando lá da nossa apresentação teórica, nós estamos usando algumas aproximações. Quais são elas? Nós consideramos aproximação de Born-Oppenheimer, ou seja, apenas otimizando os elétrons e os núcleos em separado. Também estamos usando pseudopotencial. E também estamos usando, mais importante, estamos usando uma aproximação para o termo de troca e correlação, ou seja, a interação elétron-elétron aqui está sendo aproximada. Isso resulta, nesse caso aqui, né, nessa diferença, que é razoavelmente grande nesse caso. Mas, enfim, a teoria aqui de Conchamp não é feita para reproduzir, nesse nível que nós estamos tratando, ela não é feita para reproduzir exatamente esses níveis. Esses níveis são usados, né, como modo auxiliar para ter a energia total. E aí sim, a energia total é um valor aqui que a gente vai ver que é muito preciso. Mas a energia total nós vamos estar tratando na próxima aula. E tem aqui algumas coisas que eu quero que você faça, né? Obtenha o gap, que aqui a gente já obteve. E também você pode olhar nos arquivos e você vai ver que as simulações com uma energia de corte maior demoraram mais. Tá? Então é para você fazer aqui, para você quantificar esse aumento de tempo para cada uma das simulações. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer um gráfico de energia de corte em função do tempo da simulação. Em função do tempo da simulação. Como é que você vai encontrar o tempo da simulação? Você vem aqui e aqui no final aqui você tem o tempo em segundos, tá? Se você digitar ls e você digitar assim, tail é cauda, né? Mostre apenas a cauda de todos os arquivos que tenha H e termine com Alt. Se você fizer isso, ele vai jogar só a partezinha final do arquivo. Jogou só a parte final de todos os arquivos. Aí vai ficar fácil para você pegar o valor. Para um readback, a gente tem 0,88 segundos.
para 5, nós temos 6 segundos, ou seja, a conta já demorou 6 segundos. Aumentando aqui para 10, a conta já demorou quase 12 segundos. Aumentando para 15, a conta já demorou 20 segundos. E assim foi indo. Tá? Com 25, a conta demorou quase 40 segundos, né? 38,12 segundos. Então, vou aqui no Notepad e vou abrir um novo arquivo. Eu vou fazer aqui um gráfico, quero um gráfico de x por y, onde eu vou mostrar o tempo em função da energia de corte e o tempo que foi obtido. Então, eu venho aqui. Para a energia de corte 1, eu levei um tempo de 0,88, que está aqui, né? Segundos. Para 5, eu venho aqui e olho aqui 6,02 segundos. 6,02. Para 10, demorou aqui 11,89. Para 15, 20,16. Para 20, 46,18. E finalmente para 25 demorou 38 segundos,12. Tá? Aí eu venho aqui, Save As, tempo.dat e entre aspas. Tá? Bom, eu vou salvar esse para mim não perder, né? Eu vou salvar aqui. Vou salvar aqui na disciplina de Física 4, ADNP, simulações, atividade 1. Eu vou salvar aqui como gráfico 1.agr. Se eu quiser gerar uma figura, eu venho aqui arquivo, exportar como JPEG, gerei uma figura. Tá? Aí eu venho aqui arquivo, novo, né? E eu vou importar o meu resultado para o tempo. Tempo, aí, XY, né, o formato, ok. Isso aí. Então, se eu der 2 cliques aqui, vai abrir aqui, eu vou colocar só um círculo onde tem os pontos, só para ficar mais fácil de identificar. Então, aqui em X, eu tenho a energia de corte e em Y, o tempo. Você nota que inicialmente aqui parece mais ou menos linear, né? Só que depois ela começa a aumentar o tempo, né? Vai aumentando o tempo aqui conforme você vai aumentando a energia de corte. Vou fazer um gráfico bonitinho aqui. Em X eu vou colocar aqui energia de corte em Readable, Apply. E aqui em Y eu vou colocar aqui tempo em segundos. Eu posso salvar esse. Vou salvar o meu resultado também. Vou salvar aqui como gráfico 2.agr. Eu também posso exportar aqui como JPEG, tá? Feito. Certo. Vou fechar aqui. E vou voltar para o meu tutorial. Então, fazer um gráfico em função do tempo é o que a gente acabou de fazer. E aí você tem que salvar, né, esses dados que você obteve, né, para compor o seu relatório. O que eu quero aqui é que você compare os resultados lá que estão no livro, né, da teoria de Schrödinger com a teoria tipo Schrödinger, que não é exatamente Schrödinger que a gente fez, com os resultados que teria, né, fosse com Schrödinger. Né? E também
ver aqui o gap de energia, que foi o que a gente obteve também. Bom, você faça isso. Enfim, se em qualquer momento você não conseguir fazer qualquer parte da simulação, aí eu estou aqui para ajudar você. Nesse momento eu estou compartilhando a minha tela, mas eventualmente para analisar algum problema você pode daí apresentar, compartilhar a sua tela, eu vou dizendo onde clica, enfim, o que faz, né, se tiver qualquer problema. E é isso aí. Eu gostaria então que você procurasse reproduzir, né, esse tutorial para fazer levantar esses primeiros dados aqui, que vão, enfim, depois, né, no final você vai ter que, quando eu gerar eu vou gerar no Classroom uma atividade no futuro, então você vai ter que inserir essa atividade. Lembrando que tente fazer, na quarta-feira tem o horário de dúvidas, né, que é das 3 às 4, e também na próxima aula eu posso estar tirando as dúvidas aqui, caso você tenha, né, qualquer dificuldade em estar fazendo essas simulações.